Alô! Bom dia! Oba! Eu não sou o Carvalho, então eu não gosto dessas paradas. Alô! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Tatti. Hoje eu estou aqui nessa digníssima função de substituir o Hugo Carvalho, cuja ausência lamentamos, mas por motivos maiores ele não pôde estar aqui com a gente hoje apresentando. E esse é mais um episódio semanal do podcast É Proibido Remar. Antes de começar, vocês já sabem, larga a vinheta, produção. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, resta dentro! Gol do Fluminense! Episódio número 55, diretamente aqui dos estúdios online Carlos Castilho, para a gente falar um pouquinho sobre a eliminação vergonhosa na pré-Libertadores, pitacos e expectativas para a semifinal do Cariocão e muito mais. Você que está nos assistindo aí no YouTube, senta o dedo no like, se inscreve no canal, deixa um comentário também. Se não segue a gente nas redes sociais também, a gente está em todas as redes sociais possíveis, menos o TikTok. No arroba É Proibido Remar. Ainda, né? Porque Porque o Dinhão um dia vai criar o TikTok do É Proibido Remar. Essa função aí tá com ele. Exatamente. E o Hugo Carvalho também dançando Shakira, que ainda não cumpriu essa promessa. E aqui comigo na bancada hoje, meus camaradas de bancada, começar por ele, Doutor Bernardes. Bom dia, meu querido. Bom dia, Hugo. Bom dia, Edu. Bom dia, John. Bom momento para o ouvinte. O melhor possível, né, assim, das circunstâncias, né? Queria dizer que eu tô aqui só porque eu tenho um contrato assinado, porque por mim eu não falava de Fluminense por umas 2 semanas, mas faz parte também, né? Dessas horas a gente precisa estar presente também para apontar o que a gente enxerga de errado, para analisar o que provocou essa situação desnecessária, né? Para falar o mínimo. Acho que é isso, cara. Sem mais delongas, passa aí para os outros. O pagamento é semanal aqui no podcast, né? Então tem que bater o ponto. Cara. É isso. Pois é, e a produtividade, né? Não é CLT, é foda, né, cara? A galera socialista é a primeira a jogar Você é fora de empreendedor. É empreendedor. Eu sou meu próprio empreendedor, exatamente. Com a gente aqui também, o único estudioso desse podcast, nosso PVC tricolor e um PVC melhorado até, Jonathan Machado. Salve, Mais John. bonito. Mais bonito. Olá a todos e todas, companheiros de bancada que marcam um podcast para final de semana de manhã, fazendo a gente entrar com essa cara inchada aqui. E ainda mais para falar de um assunto desses, né? Então, começou tudo errado. E eu estou reparando inicialmente que tá todo mundo aí arrumando a câmera para aparecer os ar-condicionados. Não sei se isso aí é pro Dian, né? Que tá todo feliz porque comprou um ar-condicionado novo. Mas todo mundo já botou o ar-condicionado para jogo aí, né? Deixar a gente eu tô aqui procurando o meu da câmera, eu tô procurando aqui. Como assim? Caralho, a saudação inicial do John foi muito boa, né? Assim, sábado de manhã, mó merda, tá aqui falando, vocês com o ar-condicionado aparecendo. É só o salário que faz a gente estar aqui mesmo. É isso aí. E completando aí a nossa escalação de hoje, a voz da experiência, Eduardo Bulhões. Salve, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, companheiros de bancada. Estamos aí em mais um programa semanal para dar nossos pitacos, lamentarmos a eliminação e falarmos aí da expectativa para o futuro. Boa. Então, agora no giro de notícias, eu separei aqui mais uma parada mais informativa, não sei se a gente vai ter muito o que comentar sobre isso, que é sobre as datas, né, dos sorteios das competições que a gente vai disputar. A Sul-Americana está com sorteio confirmado para o dia 25 de março, numa sexta-feira. A Conmebol, pelo menos no último ano, ela sorteou primeiros grupos da Sul-Americana depois da Libertadores, então deve ser já no início dessa transmissão do sorteio, nessa ordem. E no dia 28, na segunda-feira, a gente também tem marcado o sorteio da Copa do Brasil. Né? E aqui já dando um spoiler para os nossos ouvintes, provavelmente no episódio da próxima semana a gente deve gravar na segunda-feira, no próprio dia 28, depois do sorteio, a gente já deve analisar os adversários, tanto da Sul-Americana quanto o nosso adversário na Copa do Brasil, falar um pouquinho das expectativas que a gente tem nessas duas competições. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso ou a gente pode já passar? Quer? Vai lá, Bernardo.
Ah, cara. Pô, toda vez que fala Sul-Americana dá um embrulho aqui no estômago. Porra, desnecessário, né? Mas. Cara, eu acho que a gente já pode falar um pouco de expectativa, assim, para esse campeonato, porque é um pouco diferente, né, da Libertadores, assim. Lógico, assim, é como se fosse a segunda divisão, né, da América do Sul, então os melhores times, teoricamente, né, do ano estão jogando a Libertadores. Mas, para quem já viu a lista de times, assim, tem muito time enjoadinho de jogar contra, e o Fluminense, por ter saído da pré-Libertadores, né, foi direto para o pote 4. Então as mamatas estão no nosso pote e a gente não pega, né, no nosso grupo. E a Sul-Americana, cara, tem uma parada que é complicada, que é só o primeiro lugar que passa para o mata-mata. Então, assim, não vai ser um campeonato gostoso de jogar. O Fluminense vai ter que entrar muito, muito mais ligado, muito, levando muito mais a sério, para tentar conseguir superar os 3 adversários do grupo e passar em primeiro. Eu acho que posso estar falando besteira, né? Talvez não faça muito sentido, mas me parece que o maior desafio da Sul-Americana é passar em primeiro do grupo, que depois do mata-mata, me parece relativamente mais tranquilo, assim, a gente pegar no embalo com a torcida apoiando, Maracanã lotado e a gente conseguir bons resultados. Agora, foda mesmo é disputar contra 3 adversários num grupo, 3 adversários enjoados da América do Sul e conseguir sair em primeiro. Sim, a gente pega necessariamente no pote 1, a gente não pode pegar brasileiro, né? Mas tem o Racing, tem a LDU, o Júnior Barranquilla, tem times que têm tradição nesse tipo de disputa, né? Enfim, vamos ver como que vai ser esse sorteio. E o jogo é ida e volta, né? Também. É igual a Libertadores, só que Sim. só Só passa o que só primeiro. um passa porque são 8 grupos, aí são 8 mais os terceiros colocados da Libertadores que caem direto nas oitavas. Exatamente. Jonathan e Edu, alguma coisa a acrescentar? Não, contemplei. Achei que eu ia discordar. Então, eu acho importante essa questão, esse levantamento aí de só passar o primeiro, porque é aquela parada, né? Sorteio da Libertadores, a gente fica pensando, se cair um time mais complicado, como foi o River ano passado, e o resto dá para passar e tal, beleza, né? Na Sul-Americana era foda. Se cair o Racing já fica, tipo, um grupo bem espinhoso de passar. Sim. Pois é. E a gente sabe que assim, essa distribuição de forças não é perfeita, né? Assim, os melhores estão na Libertadores e os piores estão na Sul-Americana, né? Isso varia muito, porque depende da campanha do time no Campeonato Nacional na temporada anterior, né? Depende de um monte de coisa. Então, em alguns aspectos, é mais fácil passar da fase de grupos da Libertadores do que da Sul-Americana. Sim. Dependendo da sorte. Em alguns países, tipo, por exemplo, na Argentina, ainda caem uns times fortes na Sul-Americana. Mas tem outros países que estão caindo uns times assim, que eu nunca ouvi falar, né? Então tem um gap aí, né? Tem uns times muito fortes e uns times muito fracos, né? Que a gente não sabe muito bem o que esperar. Eu acho que o que acontece na Argentina acontece um pouco aqui também, né? Que a gente tem uma quantidade de times grandes assim que disputam, então temos esse ano São Paulo Internacional, tem, enfim. Diferente do Uruguai, que só tem 2 que vão para Libertadores sempre e depois você não conhece mais nenhum. Exato. Mas melhor assim, por exemplo, no Paraguai, tava o Nacional do Paraguai, que se não me engano teve uma campanha de destaque na Libertadores em alguns dos últimos anos, que eu não lembro. Tava o Nacional do Paraguai na Sul-Americana e conseguiu ainda cair na fase anterior, fase de grupos. Tem pré-Sul-Americana também? Tem. É uma fase, eu acho só. Eu acho que é como era antigamente, que o Brasil tinha time brasileiro, não sei se você lembra, que disputava entre os times brasileiros. Lembrei disso. Acho que é mais ou menos nesse formato. Dentro do próprio país, né? Disputa a vaga do país, como se fosse isso. Entendi. Isso. É isso. Show. Tem mais uma notícia aí, não sei se você tem ela anotada, que é a pichação dos Laranjeiras hoje. Pichação escrito diretoria X vídeos, que se alguém entender, eu gostaria da explicação. A gente amanheceu com essa notícia aí de pichação no mundo de Laranjeiras. Deve ser porque a diretoria tá de putaria. Só faz sacanagem, coisa assim. Deve ser uma coisa desse nível. Criatividade. Vocês querem comentar sobre essa bagulho da pichação? Eu nem coloquei no giro de notícia, até porque acabou, eu vi agora de manhã também. Eu não tinha nem visto. Só isso mesmo, só essa curiosidade. Se o ouvinte souber o que significa, manda aí pra gente. É isso. Vamos então pro tema principal. O tema principal hoje que não é tão satisfatório da gente comentar, mas estamos aqui para isso também. A eliminação na pré-Libertadores para o Olímpia, né? Apesar de a gente ter feito 2 gols de vantagem no Rio de Janeiro, a gente perdeu os 2-0 lá e perdemos a disputa nos pênaltis
deixando a Libertadores e caindo agora na Sul-Americana. Quem quer começar a rodadinha aí de comentários? O que vocês acham que aconteceu? Enfim, acho que é mais um bate-papo, então a gente deixa livre também. Quem quer começar? Posso começar? Vai lá, Edu. Então, acho que, diferentemente de muitos torcedores que querem arrumar um culpado ou uns culpados, assim, não dá, né? Foi uma junção de fatores aí que resultou nesse resultado final. A começar pela pífia e melancólica campanha do time do Marcão e seus comandados na reta final do Brasileiro ano passado, que teve aí 6, 7 derrotas, jogos fora de casa. Salvo engano, se a gente tivesse feito 1 ponto, a gente estaria na fase de grupos. E passando aí pelo gol perdido pelo Biel, pela recorrente falha do Nino em jogos decisivos, que é meio que protegido aí pela torcida, como jogador que pode falhar eternamente sem nem ser citado aí nos grupos ou na internet, como acompanhei. A postura do time, né? Assim, não foi aquele jogo, eu vi o jogo inteiro, porque eu vi sozinho em casa, então realmente eu vi o jogo, que acabou o jogo, você ficou com aquele sentimento de, porra, que merda, dava para ter sido mais. Não dava, porque assim, durante 90 minutos o Fluminense não fez nada que levasse a gente a crer que pudesse ser melhor, entendeu? Foi 90 minutos de posse de bola do adversário. Ainda bem que o time do Olímpia não é nenhuma sumidade, é fraco tecnicamente, senão poderia ter sido, o sonho poderia ter acabado antes. 90 minutos da bola rondando ali a nossa área. E aí eu vou falar especificamente da Libertadores, não estou falando da grandeza dos clubes, na importância dos clubes no cenário nacional, nem mundial, nada disso. Mas especificamente da Libertadores e daquele jogo em si. Me pareceu uma disputa entre um veterano experiente vitorioso e um clube sub-20, assim, naquela competição, né? Porque você viu ao término dos 90 minutos ali, a torcida incendiando o estádio, os caras inteiros, cheios de sangue nos olhos, e o nosso time abatido ali. Isso até me fez recordar a fatídica final de 2008, e eu falei isso para algumas pessoas já através do tempo, que eu não entendia a reação da torcida do Fluminense depois do final do jogo, né? Entre o final do jogo e a cobrança de pênaltis, que ficou ali um silêncio ensurdecedor no Maracanã, que não dava para entender, e resultou naquilo, né? Então, assim, para começar isso. Boa, Edu. Inclusive, cara, eu não vi tanto jogo assim, né, que a gente viu no bar, mas teve alguém que perguntou até no final do jogo assim, tem prorrogação? Eu falei assim, pelo amor de Deus, ainda bem que não tem, né, porque assim, mais tempo de jogo ali pra gente era ruim, apesar de eu ver que no pênalti também era ruim, porque assim, os cobradores nossos a gente já não tinha tanta confiança, né. Felipe Melo, assim, nunca foram jogadores com muita experiência de cobrança de pênalti. Então eu falei assim, cara, as duas coisas são uma merda, tanto, né, a disputa de pênalti quanto a prorrogação, mas a prorrogação certamente seria pior. Cara, quem conhece futebol, assim, já tinha 90% de certeza ali que a gente ia perder aquele jogo, né, assim. Chega naquela situação no final do jogo, é muito raro o time conseguir reverter, muito raro ter psicológico para ganhar a cobrança de pênalti. O Olímpia tinha que fazer muita merda naqueles pênaltis ali para conseguir levantar a nossa moral ali para virar a situação. Eu também não consegui ver o jogo muito bem, não, por questões de nível de consciência mesmo. Fiz questão de não ver nada depois também, porque eu não preciso fazer isso comigo mesmo. Mas gostei do que o Edu falou, gostei também do comentário sobre o Nino, apesar de ser um cara que eu gosto, assim, um jogador que eu gosto, que eu acho que tem potencial muito bom, mas é o que o Edu falou, cara, são falhas atrás de falhas, sempre momentos decisivos, sempre de forma completamente desnecessária. Chega uma hora que não dá, né, cara? Não dá, pô. E para mim, assim, só queria complementar dizendo que a derrota começou no sábado. Né? A derrota começou no sábado com a notícia da venda do Luiz Henrique. Isso a gente pode debater, já debatemos, já pode debater mais, pode concordar, discordar, mas para mim é fato que afetou o ambiente, né? Que afetou o ambiente, afetou o vestiário, afetou o próprio Luiz Henrique, e o Fluminense não entrou com o espírito que estava no final do jogo de ida,
né, que foi o último jogo desse time, né, o jogo de sábado foi o time alternativo. O Fluminense entrou com o espírito de quem estava num clube em crise. Sim. E acho que isso contribuiu muito para a postura do time, para as falhas que a gente viu, enfim, para o que aconteceu. Sim. Jonathan? Eu acho que essa questão do Luiz Henrique não é nem que a venda afetou, né? A repercussão afetou. É isso, O que aconteceu a em volta notícia, disso a afetou. notícia, né? Que é aquela parada. O Luiz Henrique já sabe que ele está negociado desde antes da pré-Libertadores. Desde Eu fevereiro. já tinha comentado isso e o Mário confirmou isso. E é óbvio que ele não foi vendido depois da outra partida. Isso não existe. E a repercussão, com tudo que o Fluminense tem um gerenciamento de crise muito ruim. Para a gente, como torcedor, ouvir o que o presidente já falou sobre a situação e tal, é interessante, mas eu tenho dúvidas se era a atitude certa, marcar uma coletiva, falar a porra toda que falou e tal, de repente soltava só uma nota, esperava. Está no meio de uma disputa, não sei se aquilo inflou um pouco mais as questões e tal. Eu achei um pouquinho complicado, mas voltando à questão exatamente do jogo, eu já tinha frisado aqui, talvez em live, talvez no semanal, como depois daquela última partida do Campeonato Brasileiro, eu fiquei puto de não estar indo para fase de grupos. Cada vez a pré-Libertadores é mais complicada. Eu acho que desde 2017 que não passam os dois times brasileiros pela pré-Libertadores, sempre fica um. Então, não é simples. Os adversários que a gente enfrentou são adversários com tradição. O Milionários, se não é o maior, é um dos maiores times da Colômbia. O Olímpia, com tradição na própria Libertadores, teve campeão, se não me engano. Então, não é simples. Só que, pela situação que o Fluminense vinha jogando, pelo que se desenharam os 3 primeiros jogos, estava sendo muito mais fácil do que esperado. Eu acho que essa questão da expectativa e do que aconteceu é pior ainda, sabe? É o que choca mais. E a forma como aconteceu a segunda partida mais ainda, né? O Fluminense não entrando em campo. Eu discordo de quem fala que a estratégia foi covarde ou foi errada, porque eu acho que o outro Abel, o Ferreira, mostra muito bem como tem partidas que você consegue jogar sem fazer uma pressão alta, sem quebrar suas linhas assim atrás da bola, sem jogar atacando a bola, que pode dar certo. O problema não é a estratégia ter sido escolhida errada, o problema é ter sido aplicada errado. Sim. Porque se a ideia é você não atacar a bola, ou seja, seus volantes não saírem da posição para buscar a bola, você tentar manter suas linhas coesas ali para o adversário não penetrar, e aí você obriga o adversário a ter que rodar bastante a bola, perder bastante tempo, forçar passe e errar passe, não foi isso que aconteceu em momento algum, né? Todas as posses de bola do Olímpia, rapidamente eles chegavam à finalização. Eles conseguiam chegar à finalização em quase todas e muito rápido. Então, você começa a ter uma sequência ali de recuperar a bola, ter chance, recuperar a bola, ter chance. Nos 10 primeiros minutos deve ter tido umas 3 oportunidades deles. Então, isso aí é uma coisa inadmissível. O time realmente não jogou. E aí, falando um pouquinho, o Bernardo quer comentar sobre esse início? Ou... Não, só dizer que é curioso, né, cara? Porque, assim, me parece que o Abel tá com dificuldade de fazer esse time jogar nesse estilo mais defensivo, mais conservador, que para mim era a característica do Abel Braga até começar essa temporada, né? O time de 2012, por exemplo, era mestre em fazer isso que você falou agora, né? Em segurar lá atrás, sem correr muito perigo. Quando corria, o Cavalieri salvava e armava um contra-ataque em piscar de olhos, assim. Eu não sei se vem sofrendo, não sei se ele tem tido dificuldade, mas ele teve dificuldade. Porque esse, na verdade, foi o primeiro grande teste dele de jogar dessa forma também, né? Na temporada, não? É verdade. E também a diferenciação dos meio-campos do Fluminense, né? Assim, em 2012, 10 a gente tinha, sei lá, Thiago Neves, Deco, jogadores de grande gabarito que tinham a capacidade de pegar uma bola, enfiar num Wellington Ney, num cara rápido, e hoje não tem. É Iago, é Arias, é Martinelli, às vezes, quando entrou no segundo tempo, algumas partidas entrou bem fazendo esse papel, mas não é a característica dele, né? Uhum. Eu tenho essa dificuldade, porque assim, você marcar atrás e evitar que o adversário tenha a chance de gol, marcar ali. Mas, mano, o Fluminense a dificuldade de ter posse de bola por, sei lá, 30 segundos, 20 segundos,
40 era imensa, né? Assim, a gente não tinha posse de bola. A gente pegava a bola e rapidamente devolvia para o adversário. O lance do segundo gol da expulsão do Nino foi clássico. Era uma falta a nosso favor no meio campo. Bateram lá, sei lá como, a bola no pé do Nino, que era praticamente o último homem já na linha do meio campo. Ele entrega a bola no pé do adversário e sai correndo lentamente atrás dele, porque é um zagueiro realmente um pouco lento. Então, Sim. assim, foi uma atuação catastrófica. E, assim, não dá... Obviamente que o comandante tem total culpa, né? Mas são circunstâncias do jogo, às vezes, que leva o time para trás. Várias vezes durante o jogo, porque, assim, o Abel não é maluco, né? Pode ser um péssimo técnico, pode ser um mau técnico, não sabia montar as equipes, mas maluco ele não é. E ele sabe que se jogar 90 minutos atrás daquele jeito, vai perder o jogo. A gente não sabe de quanto, mas vai perder de 1, 2, 3. E ele, durante várias vezes, pedia para o time sair de trás, para marcar mais em cima, e não aconteceu, né? Sim. Eu acho que, tipo, mesmo se os jogadores não estiverem respondendo ao que ele quer em campo, ele passa pela responsabilidade dele, seja pelo que foi treinado, seja pelas alterações que ele pode fazer. Claro. Se não me engano, é SBT que passou o jogo. Se não me engano, teve um repórter que falou que ele estava reclamando com o Cristiano do posicionamento do primeiro tempo inteiro. Ele reclamou, o Cristiano continuou falhando da mesma forma no posicionamento. Então, teve algumas questões aí. Eu acho que as mudanças que ele fez, sei lá se foram para agradar a torcida, o que era, porque ele teve essa oportunidade de fazer essas mudanças em outros momentos e ele resolveu fazer no jogo decisivo, né? Eu não entendi. Em relação É contraditório, né, John? a escalação inicial, né? A proposta do jogo, né? Pô, você quer uma proposta de jogo, você quer ficar atrás segurando na marcação, tira o Iago, bota o Martinelli, tipo, o que o Iago tem de melhor que o Martinelli é o fôlego, o poder de marcação, né? E Sim. Você quer um time que marque mais e tira o cara que mais marca? Eu acho que a leitura dele em relação ao Martinelli foi que nas partidas que o Martinelli entrou no segundo tempo, ele ajudou muito nos passes no contra-ataque. Uhum. Ele deu muito passe em profundidade, que ajudou bastante a equipe. Só que eu particularmente acho que o Martinelli não marca bem e acho que o Martinelli não tem velocidade. Então, para mim, o Martinelli tem que virar meia. Minha opinião pessoal, também não tenho nenhum gabarito para falar isso, mas é o que me parece. Porque nessas funções o Iago é muito superior a ele. E o Arias, eu acho que não foi nenhum problema dele. O Fluminense, todo o contra-ataque era ou Arias e Cano ou Luiz Henrique e Cano. Não tinha ninguém vindo pelo meio. Aquele lance que o Arias vira pro Cano, infelizmente ele vira um pouco atrás e o Cano finaliza. O terceiro homem que estava acompanhando o contra-ataque com eles era o David Braz. Não veio o André, não veio o Martinelli. Não veio um lateral. Às vezes aparecia o Cristiano também, mas o Calegari não subia também. Então até o contra-ataque era com muito pouca gente e faltou um pouco de sensibilidade, eu acho que do Arias, se eu tiver uma crítica ao Arias, faltou um pouco de sensibilidade de saber o contra-ataque não era para ser puxado. Porque numa situação que o Fluminense está perdendo a bola constantemente, se o cara continuar puxando contra-ataque ele vai ver que ele vai ficar contra 2, 3 e não vai ter futuro e ele perder a bola, vai continuar no mesmo ciclo. Então, no finalzinho do primeiro tempo, teve um lance que eu falei, finalmente o Fluminense conseguiu botar a bola no chão. Foi um lance, eu não sei quem foi que adiou o contra-ataque, né? A gente ia sair em contra-ataque, acabou não saindo, trocou passes e a gente foi avançando. E aí deu para ver como o Olímpia é frágil defensivamente. Foi a única vez no jogo que deu para perceber isso. Que o Fluminense foi avançando, trocando passes, até que o Martinelli chega na entrada da área, tem o André sozinho do lado dele, e ele tenta girar sobre a bola, perde e cede um contra-ataque para os caras. Então, acho que esse lance mostrou como o Fluminense teria que abdicar de alguns contra-ataques que seriam infrutíferos para conseguir criar a jogada desde trás. Sim. E voltando a falar sobre a parte defensiva, uma coisa que me chamou a atenção, para mim, foi um nó tático do técnico do Olímpia em cima do Abel. O Abel não soube como fazer, e não é novidade. Se a gente lembrar o finalzinho do primeiro jogo, o Olímpia ficou pressionando, o Fluminense não conseguia achar um contra-ataque. Então já era alguma coisa vista, já dava para saber disso. E outra coisa que já deu para perceber no primeiro jogo é que a gente não ganhava uma bola aérea. Toda a bola aérea, ou a gente tirava realmente na dividida, assim, a bola acabava saindo na dividida, ou eles ganhavam. Não tinha um lance que a gente conseguisse antecipar e tirar para frente, né? E foi mais ou menos a tônica do jogo isso. O Olímpia coloca 2 centroavantes fechados ali entre os zagueiros, né? Fazendo com que o Fluminense tenha que jogar com os zagueiros um pouco fechados. Dificilmente a gente via os zagueiros pelos lados conseguindo espaçar um pouco mais.
e jogava com 2 jogadores bem abertos. Quer dizer, os laterais o tempo todo tinham que se dividir entre não abrir entre eles o zagueiro, mas também não deixar o cara muito aberto. O Calegari, eu acho que fez isso muito bem no primeiro tempo. Mas o Cristiano, o jogo inteiro, falhou nisso. O Cristiano, o jogo inteiro, tentou fechar demais e o jogador que estava aberto recebia, dominava e cruzava, que era o lance mais perigoso. O primeiro gol foi falha, eu não lembro do segundo gol direito não, mas o primeiro gol não foi assim, que foi inclusive foi nas costas dele. Ele fechou ali no meio e o cara passou pela lateral e conseguiu tocar para o outro, dentro da área. Então, o primeiro gol tem um vídeo, agora eu não vou lembrar quem que botou no Twitter, que mostra desde o início. Na verdade, no primeiro gol ele sai para marcar um cara na ponta, o cara tabela e sai correndo, e ele volta andando, e o cara sai sozinho. Aí depois ele volta, ele tromba com o cara e cai, e fica caído. Aí o cara levanta, se posiciona na linha, aí quando tem o lançamento, ele acabou de se levantar, tá começando a voltar para a linha, quer dizer, ali não foi um lance só técnico, né? Pô, faltou muita postura dele, responsabilidade naquele lance. Então foi uma partida horrorosa. Teve lance também do contra-ataque, que a bola estava no pé do Arias, ele pegou e saiu correndo para frente, matou a jogada. Então foi uma partida para se esquecer do Cristiano. O Cristiano não fez um desarme na partida. Teve outra partida aí que a gente falou como o Cristiano jogou bem, que ele fez 6 desarmes. Nessa partida, o Olímpia jogou muito pelo lado dele. A gente foi pressionado a partida inteira e o cara não fez um desarme. Isso mostra como defensivamente foi triste a partida dele, né? E assim, John, parece mesmo que é uma questão de cabeça, né? Não só de psicológico, mas de leitura de jogo também, né? Assim, de posicionamento, porque a parte técnica dele, ele já se mostrou muito melhor do que ele foi, né, nessa partida. Então, não sei se ele estava sentindo a pressão, não sei se, sei lá, treinou mal e não estava adaptado à forma de jogar. Mas é isso, né, cara? É um jogador que não tem experiência, assim, em carregar a responsabilidade que é jogar a camisa do Fluminense, né? Só jogou em time pequeno, então precisa amadurecer nesse sentido, né? E a forma como ele sente a pressão foi relatado pelo próprio Abel no Carioca. O Abel falou que ele estava sentindo a pressão no início do Campeonato Carioca. Então, é uma coisa que dá para perceber e não dá para... Também não acho que Pineda seja o nome, porque o Pineda entra na lateral direita e também, na minha opinião, ele tenta fechar muito para ajudar os zagueiros e teve vários lances que a bola passou por ele e sobrou para o ponto esquerdo nas costas dele sozinho. Inclusive, o lance do gol é um lance do segundo gol, é um lance que ele tenta fechar para disputar na cabeça. Nem vou entrar no mérito se é certo ou errado, porque a zaga ali falhou muito feio, o cara veio de trás sozinho para cabecear. Ele tentou, caiu, ficou pedindo falta e tal, mas foi um lance também que sobrou para o cara que estava atrás dele, né? E ali teve outras falhas, teve o Lucas Claro, que largou o cara que fez o gol, ele largou para ir no cara que estava finalizando, sendo que, obviamente, não ia dar tempo de chegar. Quando ele chega, a bola já está no rebote para o outro fazer. Nesse mesmo lance, é bizarro também a postura do Cristiano, porque o Cristiano sobe numa jogada completamente inútil, que está o William dominando, se não me engano, já cortando para o meio. O Cristiano passa pela esquerda, num contra-ataque que não tinha por que existir. Eles estavam com defesa toda posicionada lá atrás, o cara tenta subir num lance que não precisa. Aí a bola vem nas costas dele, ele tem que voltar tudo correndo. Ele consegue fazer o mais difícil, que é alcançar o adversário. E quando chega perto da linha de fundo, ele não estica o pé para cortar o cruzamento. Ele estava exatamente do lado do adversário e ele não consegue pressionar para evitar o cruzamento, e no cruzamento sai o gol. Então, para mim, a questão central não foi uma questão assim de postura que o Abel adotou, cara. É inadmissível que tenha tanto espaço, mesmo com a defesa bem formada lá atrás, uma linha de 5 atrás. É inadmissível acontecer o que aconteceu. É inadmissível a gente não conseguir sair a bola contra o Milionários, se não me engano. Eu elogiei que a defesa não tomou pressão, o adversário subia a pressão, e a defesa conseguia rodar para um lado para o outro, e os gols saíram de passes a partir da defesa, né? Sim. E dessa vez simplesmente não funcionou. A gente pouco via esse espaço vindo da defesa, pouco via a parede do Cano lá na frente, a parede do Luiz Henrique, então, menos ainda. A saída de bola foi muito deficiente. Talvez o Abel tivesse que ter percebido isso antes e trocado o Martinelli pelo Iago para tentar melhorar a saída de bola. Não aconteceu. A troca do Arias pelo William, não vou falar que melhorou o time, porque o Arias estava sendo até uma válvula de escape. Mas o William conseguiu dominar muito mais bola lá na frente, conseguiu esperar o time chegar, e para mim foi uma boa partida do William. Eu nem critico aqui, no caso, as cobranças de pênalti, que eu acho que o goleiro dele ficou muito bem nas 2 cobranças, e a gente botou jogadores experientes, ganhadores de Libertadores, ficou para primeiro, para dar
dar uma moral. E não funcionou, então os pênaltis, além do emocional estar completamente ferrado, né? Mas o goleiro foi muito bem, aí, né? Não dá para dizer que foram pênaltis mal batidos, né? Sim, e aquela parada, né? A gente foi tão triste a atuação que a gente até ignorou a questão da arbitragem, que foi Foi um assalto. Foi um Eu assalto. mal ia do lado levantar do início. esse A elemento aí. expulsão do Nino, eu acho que todo mundo concorda que o Nino tem responsabilidade, que ele sofreu falta, né? Então foi irregular aquela expulsão, ele sofreu falta antes. Mas acho que todo mundo concorda que o Nino, uma vez que levanta, ele tenta tocar no meio em vez de tocar para o Fábio atrás, né? Então ele falhou de qualquer forma. Mas foram 2 erros bizarros da arbitragem, a arbitragem que eu vi muitos lances esperando acabar a jogada para decidir o que ia fazer, não era nem situação de vantagem. Eles ficavam esperando para ver o que acontecia para apitar, então foi ridículo. E obviamente aí a gente entra também na questão do gol perdido pelo Biel, a gente entra na questão desse lance do Cano que eu falei, que o Arias tocou muito atrás, pô, se toca na frente, o Cano ia sair na cara do gol. Então, mesmo com uma atuação tão ruim, a gente teve algumas chances que mostrou que o Olímpia deu algum espaço, deu alguma chance para a gente e a gente não aproveitou. O problema é que deu tudo errado, né, John? Se desse uma coisinha dessas daí certo, né? Sim. A gente não tava... É aquele negócio, às vezes o time joga mal e consegue aproveitar essa chance, né? O Fluminense jogou mal e não aproveitou as chances. E só para encerrar, a gente viu aqui em live o Atlético Nacional e o Olímpia. E o Olímpia mostrou mais ou menos o que o Fluminense poderia ter mostrado nessa partida. Que eu lembro que eu falei, olha, o Atlético Nacional acho que dificilmente vencia essa partida. O Olímpia estava com as linhas certinho, marcando, e eles não estavam nem marcando um 5-4-1 como o Fluminense, estavam marcando 4-4-2. Então tinha um jogador a menos lá atrás e eles estavam fechando direitinho. Eu falava, eu não vejo muita chance do Atlético Nacional fazer gol. E é uma postura igual ao do Fluminense, só que fazia o adversário rodar muito a bola e perder tempo até conseguir uma finalização. Acabou que até o Atlético Nacional acha um gol, um chute longe desviado, aí infelicidade, né? Depois o Olímpia acaba empatando. Mas essa comparação entre os dois jogos mostra que poderia ter sido e o que realmente foi a partida. Sim. Eu ia, inclusive, pegando o gancho aí, eu ia destacar exatamente isso, assim, que eu também concordo que eu acho que assim, é normal, é natural as pessoas também ficarem tentando apontar culpados, né? Eu acho que foi um conjunto de vários fatores, e a gente já citou vários aqui, desde a contextualização que o Edu fez do ano passado, como a gente podia ter fugido dessa pré-Libertadores, mas, enfim, estando na pré-Libertadores, eu acho que no primeiro jogo a gente pode apontar a própria falha do Fábio também, como aquilo afetou o primeiro jogo, a gente poderia ter saído com um resultado muito melhor. Agora, nesse segundo, vocês já falaram, acho que tem o fator escalação, que eu acho que pegou de surpresa muita gente, né? No jogo mais importante do ano, o Abel resolveu fazer as 2 mudanças que a parte da torcida vinha pedindo, né? Que era o Arias de titular e o Martinelli. Teve a questão da arbitragem horrorosa. Aquele gol do Fluminense certamente mudaria o jogo também, aquele primeiro gol. A questão do Nino, da falha do Nino, do Cristiano, o gol do Biel, acho que a gente já apontou vários elementos que indicam aí que foi o que o Bernardo falou, acho que tudo deu errado, né? Se algo tivesse dado certo, talvez a gente não tivesse sido eliminado, mas ainda assim a gente tem que apontar mesmo os responsáveis, acho que isso é natural e importante. E levantar a cabeça, assim, eu acho que o que me preocupou bastante, já pensando pós-eliminação, né? Eu acho que tem um baque moral que eu acho que a gente não vai, ao menos que a gente consiga de fato conquistar alguma coisa grande na temporada, acho que a gente vai sentir essa eliminação até o final dessa temporada. E um baque financeiro, né, cara? Eu tava vendo, acho que foi uma das coisas abordadas depois da eliminação, é que como o Fluminense perde, contava com essas classificações, pelo menos até a fase de grupos. Na fase de grupos, cada jogo em casa, o Fluminense ganha uma bolada. Então, assim, para compensar um baque financeiro, o Fluminense teria que chegar pelo menos até a semifinal da Sul-Americana. E a gente já falou, né, enfim, de toda a dificuldade de classificação na Sul-Americana. Não que seja impossível, mas eu acho que é um desafio a mais que a gente tem na temporada agora. Enfim, o que vocês acham aí também pra gente bater bola, desse pós-eliminação também, enfim? Cara, eu acho que esse ponto, tá, do baque financeiro leva a gente um pouco de volta à questão da venda do Luiz Henrique, né? Assim, que foi a crítica que eu coloquei no nosso último programa que a gente falou sobre isso. Eu acho que, provavelmente, né, por ser ano de eleição, o Mário assumiu um risco maior do que ele vinha assumindo nos outros anos.
né? E ele cavou um buraco que parece que ele se enfiou assim numa areia movediça. Quanto mais ele cava, mais ele afunda, né? Porque aí se viu obrigado a vender uma joia por um preço muito abaixo do mercado, perdeu uma das principais fontes de receita do ano, que seria, né, a Libertadores, se classificar para a fase de grupos da Libertadores. A gente não sabe como é que vai ser agora o restante do ano em termos financeiros, né? Assim, se a gente vai atrasar salário, se a gente vai precisar vender mais gente, assim, nesse desespero. Porque já era previsto 100 milhões de venda, né? O Fluminense já precisaria de 100 milhões de venda contando com a Libertadores. Pois é, e quanto que era previsto de premiação, né? É isso, assim, vai ter que fazer essa conta. E cara, é o que eu falei aquele dia, eu acho absurdo você prever isso, entendeu? Você necessitar disso. Uma coisa é quando isso vem e você usa bem, outra coisa é quando você já antecipa que você vai precisar disso para fechar o ano, entendeu? Isso que é a receita da Libertadores ou da venda? Da venda. 100 milhões de venda. Da Eu Libertadores, eu discordo, acho que é razoável. Eu tenho minha discordância, porque eu acredito que isso é feito baseado no mapeamento dos jogadores que você tem. Então já existe, até pelas sondagens e tal. Isso é comum, cara. O Fluminense botou 90 milhões, o Inter botou 100 milhões no orçamento, o Corinthians botou 100 milhões no orçamento, o Santos, se não me engano, 70, Flamengo 100 milhões. Sim, eu olhei o orçamento desses todos. Então, tipo, é previsto no futebol brasileiro isso, e não é feito assim, tipo, não, temos que inventar uma venda. É feito pelo mapeamento dos jogadores. E o Fluminense não tem só o Luiz Henrique. É bom lembrar que o Araújo será vendido, está praticamente certo que será vendido, só que só em maio. O Biel quase foi vendido, era para ser vendido, provavelmente o Nino vai ser. O pessoal está falando do André, mas se esses forem, eu acho que já vai bater a meta. Então, meio que o Fluminense já estava esperando todos os jogadores. E o Nino, por exemplo, é um jogador que eu acho que já não é mais nem questão do Fluminense tentar segurar, eu acho que já está num tempo ali de maturação no clube que já não tem mais como chegar para o jogador. Não, aguarda mais um pouquinho, eu acho que vai rolar. Então, mas eu acho que foi bem, com base nos jogadores que a gente tem, eu acho que esses 90 milhões aí foi bem dimensionado. Eu não acho que está muito errado. O problema foi, o mercado no início do ano já não é tão bom, acabaram melando 2 vendas, então o Fluminense não fez errado o orçamento do ano, que são esses 90 milhões. Fez errado a ideia ali do fluxo de caixa. Precisava das vendas no início do ano. Isso que ferrou tudo, na minha opinião. E o quanto é difícil fechar essa conta, né? Porque, assim, vendeu abaixo do preço de mercado, né? Assim, eu discordo um pouco disso, mas nem vou entrar muito no mérito. Mas o quanto vai ser mais difícil agora chegar uma proposta... Quanto seria mais difícil chegar uma proposta boa pelo Luiz Henrique, não jogando a principal competição da América, né? E um clube ou time em baixa e... Já não chegou antes, que eles já vinham jogando aí 1 ano e pouco em bom nível. O que chegou foi a do Bet. E o quanto seria mais difícil chegar agora, depois da eliminação. Então, assim, é uma engenharia administrativa difícil de fechar, né? Não, eu discordo bastante disso, cara. Eu discordo bastante disso. Assim, eu acho que o Luiz Henrique não vinha jogando nesse mesmo nível, ele vem numa evolução visível, assim, ao longo dos semestres, se a gente pode falar em semestre para pensar em janela de venda. A gente não sabe se chegou outras propostas por ele, mas assim, imagino que nenhuma nesse nível da do Betis. E a tendência, cara, depois do que ele fez na pré-Libertadores, independente de jogar Libertadores ou não, ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, entendeu? Assim, se ele mantiver esse nível, e ele é jovem, ele tem quantos anos? 20, 21? 21. Eu acho que a tendência era, no mínimo, a gente conseguir outras propostas no mesmo nível do Betis, entendeu? O Betis, e isso eles falam até em entrevista lá para os jornais da Espanha, se aproveitou da situação financeira do Fluminense, sabia que ia chegar um clube grande querendo o Luiz Henrique. Sabia disso, por isso que correu, quis assinar pré-contrato. E assim, a gente não tem só o Luiz Henrique, como o John falou, sabe? É porque eu acho que a leitura do John é perfeita. A gente arriscou demais no fluxo de caixa para precisar fazer uma venda em janeiro, senão não consegue pagar o salário de fevereiro. Isso é muito mal planejado. Né? Sabendo que a janela do começo de ano é menos quente, vamos dizer assim, né, do que a do meio do ano, que é quando está lá na pré-temporada europeia, que os times estão montando elenco. Né? Você precisar fazer uma grande venda em janeiro é complicado, Edu. É complicado. Isso não é uma questão de fazer a engenharia da venda. O Fluminense tem muitos ativos que pode vender, inclusive tinha 2 engatilhados que melaram.
tem mais, né? Tem mais que pode vender ainda ao longo do ano. Só que você precisar fazer uma venda no começo do ano, baseado no elenco que você montou, é muito arriscado, cara. Aquele negócio da dívida com a FIFA, enfim, de coisas anteriores, isso já era previsto, isso já estava previsto. Na verdade, o que aconteceu fora do previsto foi a não venda no início do ano, porque a venda do Nino ou do Gabriel Teixeira, que a gente até, né, falou no último programa, que mela a venda do Gabriel Teixeira no dia 1º de fevereiro. O Fluminense assinou o pré-contrato do Luiz Henrique logo depois. Então, assim, foi por ter melado essas duas vendas que o Fluminense realmente contava com uma venda necessária no início do ano para poder fechar pelo menos o primeiro semestre e no meio do ano tentar uma venda quando o mercado abrisse de novo. Fala, John. Acabou que a gente está entrando de novo no episódio passado, mas para mim é até bom que eu não participei. Sim, mas é muito complicado para a gente fazer, obviamente, a conta. O Marcelo Neves do Globo, inclusive, fez um trabalho muito bom, porque enquanto tinham várias discussões em volta da parada, ele foi lá e buscou os prazos e os valores, né? Um trabalho muito legal. Mas existem fatores que, aí eu concordo até com o Mário, complicados na questão financeira no início da temporada. A gente não tem mais a grana do Carioca, a gente ainda tem o fato da gente não ter ido direto para a Libertadores, que também pesou no orçamento, para fase de grupos, né? Que ainda pesou no orçamento. Essas contas caíram no início do ano, só que a gente, mesmo que não compense, eu não sei, não tenho como fazer as contas, mesmo que não compensasse, não fosse evitar a venda, eu acredito que teve gastos desnecessários. Eu acredito que você comprar o Cristiano Pineda não faz sentido, é um gasto desnecessário, um deles pelo menos. Não vou nem entrar no mérito técnico dos dois, mas trazer os dois não faz sentido, porque a gente tinha o Marlon, o Marlon quer sair, tá. Quer sair, ainda não conseguiu nenhuma proposta, pelo visto. O Barcelos é fraco? Na minha opinião, o Barcelos é ok para reserva. Para mim, ele podia ser reserva, não teria um problema. Teve fases boas no Fluminense, teve fases muito ruins, mas podia ser reserva, não tem problema. Até que Jefté e Marcos Pedro resolvam amadurecer para conseguir subir com uma... O Edu já riu logo com o Jefté. As lendas. Foi barrado até no Copa São Paulo, né? Assim como outras posições, talvez pudesse ter outras soluções. Felizmente, pelo lado financeiro, né? Porque parece que agora começou a jogar um pouco bem. Felizmente, Ricardo Goulart não veio, porque financeiramente também seria outra pancada. Infelizmente, o Natan veio, e aí eu não vou ser hipócrita, que eu torci para a venda dele, mas também eu acreditava que não fosse... Eu estava confiando na gestão do orçamento, né? Tem isso também. Mas com certeza é uma grana desnecessária para um jogador que está sendo o terceiro reserva. Então tem muitas questões aí. Né, cara? Nem terceiro ali. Sendo depois. Ele é um cara que, quando a gente jogou com um time C, o cara foi substituído no intervalo porque estava muito mal, né? Então é complicado, né? Eu acho que foi outra grana desnecessária gasta. Se a gente fuçar um pouquinho, tem outros que a gente vai achar, alguns vão falar o William, eu discordo um pouquinho, até porque a gente não tinha como prever que o Arias ia estar jogando bem, né? Então, é complicado a gente analisar de fora, não ter como botar na ponta do lápis, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que o investimento foi contando que o Fluminense fosse para a fase de grupos da Libertadores, o investimento foi contando que fosse tudo dar certo. Agora que tudo deu errado, começa a ficar uma questão muito delicada, porque não garantiu, vai garantir a venda do Luiz Henrique, mas não garantiu outras fontes de receita, e aí a gente corre o risco também de já entrar, dependendo de como for o final do Carioca, já entrar em crise no Brasileiro, e aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a força mental dessa equipe para conseguir passar por cima das coisas e conseguir se organizar de novo. Qualidade técnica tem, até porque não dá para ficar nessa dicotomia de o time era maravilhoso e agora o time é uma merda. Qualidade técnica tem. Para mim foi uma questão mais pontual. Só que o mental pode fazer com que essa questão pontual não seja restrita agora, né? Isso pode se perpetuar. E que está intimamente ligado à capacidade do Fluminense de quitar os salários em dia, né? Manter uma boa gestão de elenco. Porque... gerir a crise num sentido até mais amplo. Que foi, Edu? E da nossa capacidade de torcer contra também, né? Porque, assim, eu acho que o papel da torcida nesse momento vai ser muito importante e tenho muito medo do que possa acontecer, entendeu? Assim, eu acho que a pior carga negativa para degringolar tudo
pode partir de nós mesmos. E já, de uma certa forma, no meio virtual e tal, já está acontecendo, né? Então, Mas no meio virtual é tudo sempre muito potencializado para o negativo, né? Mas influencia na arquibancada, né? Influencia, de fato. Acabou que essa questão do meio virtual também é uma coisa que eu conversei ontem com o Gilson, nosso ouvinte número 1, né? E falando para ele como a mídia especializada de Fluminense e as torcidas, a arquibancada, de modo geral, para não falar só torcida organizada, tem movimentos, tem grupos coletivos, tem um monte de organismos dentro da torcida, influenciam muito nessa questão. Então, eu acho que hoje, rede social e o clube, a arquibancada, estão muito ligados nesse sentido. Eu não acho mais que as coisas que repercutem na arquibancada demorem tanto para ir que repercutem na internet demorem tanto para ir para a arquibancada. A questão do ganso, dos gritos de ganso na ilha, esse tipo de coisa, mostra um pouco como essas duas coisas estão ligadas. Eu ia falar também outra coisa, mas já esqueci. Vamos tocar, que a gente já está rendendo pra cacete aqui. Eu tinha separado agora, acho que, enfim, finalizado essa questão da Libertadores, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, mas eu tinha pensado a gente falar agora das expectativas, né, para a semifinal do Carioca. A gente tem passado essa eliminação, a gente já tem um jogo importante na segunda-feira contra o Botafogo no Engenhão, pela primeira partida da semifinal, são 2 partidas, né? O segundo jogo é dia 27, salvo engano, no Maracanã, 4 horas. Enfim, acho que, como a gente já falou, acho que vai ser um desafio o time levantar a cabeça e focar agora no que a gente tem para amanhã, né? Basicamente amanhã já o jogo. É um curto espaço de tempo entre o baque que a gente teve e esse jogo importante, esse clássico. E aí, quais são as expectativas de vocês? Começar pelo Edu, que o Edu tá mais caladinho hoje. Vocês estão sentindo isso? Ele tá mais quietinho, tá mais tímido. Não, eu já falei pra caramba. Suas expectativas, Edu? Tem que virar a chave, né? Eu quero ser campeão carioca e é isso, partir para cima do Botafogo. A torcida, na medida do possível, tem que saber o papel dela, né, que de certa forma é de apoio, mas eu acho que vai ser uma segunda-feira bem complicada e triste para a gente que tem o Fluminense como uma válvula de escape nos nossos problemas, né, e tem o futebol e o Fluminense como uma alegria, algo assim. Acho que vai ser bem complicado, mas também a gente não pode se furtar, não pode se ausentar nesse momento, né? Tem que estar lá para tentar, na medida do possível, reverter essa situação. Porque, assim, pelos anos de arquibancada que eu tenho... E são muitos? Que são muitos. São nenhuma atitude 120. Nenhuma mesmo. Nenhuma atitude de clube, de uma diretoria, de postura de jogador, de nada disso pode diminuir a minha alegria de estar presente em jogos do Fluminense. Só realmente que pode fazer isso é parte da nossa torcida. E espero que isso não aconteça. Eu acho que vai acontecer um pouco, né? É meio que inevitável pelo momento histérico que a gente vive, mas eu acho que a gente pode reverter isso aí em um curto espaço de tempo. Sim. Palavras de quem mesmo, quando boa parte do time foi para a dissidência, né, esteve lá nas arquibancadas no Fla-Flu para apoiar o time. Deixa eu pegar o gancho do Edu, porque eu lembrei o que eu ia falar, que acabou que a venda do Luiz Henrique foi boa na circunstância que se criou agora, né? Porque a gente perdeu uma boa receita, a gente provavelmente perderia a visibilidade dele, e acabou que a grana entrou e vai salvar um pouquinho esse início de ano, né? Porque se a gente não se apostasse na venda do Luiz Henrique no meio do ano, que talvez desse para operacionalizar, como a gente estava conversando agora, e desse essa merda aí, talvez a gente estivesse num buraco mais fundo ainda, né? Talvez a gente tenha se salvado por linhas tortas, digamos assim. Mas é muito difícil fazer essa análise, né, cara? Porque eu, pelo menos, tenho essa leitura, assim, de que a notícia da venda interferiu diretamente no nosso desempenho no jogo. Então, talvez se não tivesse vendido, não tivesse a situação que precisaria dessa grana mais do que... Mas aí você vai para outras coisas. Se não tivessem vazado a venda, porque para mim, para você também foi a repercussão. Se não tivessem vazado a venda, mas aí
Eu acho que a análise do John é estritamente financeira agora, nesse Sim, pô, momento. mas eu acho que a melhor análise financeira que a gente faz é aquela que você fez há algum tempo. Assim, o maior problema foi ter colocado a situação de risco, assim, ter assumido um risco absurdo. Porque analisar a venda do Luiz Henrique como, assim, nos possíveis cenários do jogo, eu acho complicado porque é um dos fatores que influenciou no resultado do jogo, sabe? Assim, aí a gente começa a pirar um pouco assim nas possibilidades. Eu só não sei. Fala, Não, fala. porque, assim, nós temos alguns fatos, né? Um jogador do elenco profissional, de um clube profissional de futebol, foi vendido, porque o clube passa por uma situação financeira caótica, isso é um fato. O jogador já sabia desde o mês passado, o elenco possivelmente também, e realmente eu não vejo como isso, assim, houve toda essa repercussão no meio da torcida, né? Torcida, dirigente ali. O Mário deu uma coletiva, cara, para falar sobre isso. O Mário deu uma coletiva e aumentou a repercussão, mas eu realmente tenho dificuldade de acreditar que isso pode ter entrado no vestiário, no grupo de jogadores, o Abel não ter capacidade de administrar isso. Acho que foi uma atuação caótica, tática e tecnicamente, e ponto final, entendeu? Porque senão a gente vai achar que a gente está lidando com, sei lá, com adolescente, com criança, com... Eu acho que não, acho que foi vendido um jogador de um clube profissional, existe lá um grupo de jogadores que já sabia disso, estava disputando uma competição importante, a mais importante da história do clube, aquela que é a nossa obsessão. E é isso, os caras jogaram mal pra cacete, como já aconteceu outras vezes na história, mas não vejo muita influência dessa discussão da torcida, agressão verbal, discussão legítima com a diretoria, no grupo de jogadores e da comissão técnica ali. Entendeu? Acho que eu discordo um pouco disso. Bernardo, tudo bem, cara, você tem todo o direito de ter uma opinião merda. Tem todo o direito de ter uma opinião errada. Não, eu também concordo com o Edu. Eu acho que é difícil mensurar isso, assim. É realmente difícil. É lógico que é difícil mensurar. Ninguém está dizendo o quanto que influenciou. Mas eu acho que a gente talvez tenha essa sensação porque a gente está ligado nas redes sociais e tal. E uma coisa que eu acho que é fato é o que aconteceu potencializou a crítica em relação à diretoria, planejamento, até mesmo ao time. Mas que isso tenha influenciado o time, eu acho que eu tenho minhas dúvidas também. Difícil, cara. Eu acho muito difícil isso não ter influenciado pelo menos o próprio Luiz Henrique, que o Edu falou, né? Que a gente vai pensar que tá tratando com crianças e adolescentes. O Luiz Henrique é praticamente um adolescente, cara. Tem 21 anos, entendeu? Boa parte do nosso time tá abaixo dessa faixa etária, assim, de 22, 21 anos, assim. A gente tem os cascudos, que também têm aí suas questões, né? Porque são velhos que não estão imunes a qualquer tipo de influência externa. E tem os moleques também que não têm experiência, que assim, que nunca tiveram que lidar com uma pressão desse tamanho, assim, de milhões de pessoas colocando críticas sobre o que está sendo feito sobre o seu futuro, inclusive surgindo uma narrativa de que a culpa é sua, de que você que insistiu para ir para a Europa porque é seu sonho, entendeu? É bem complicado, cara. Eu acho que, inclusive, que ele pode ter cansado de ver exemplo disso, de que sai notícia, de que rola pressão em cima do cara e ele para de render. Tá cansado. Mas assim, a atuação do Luiz Henrique na quarta-feira, ou na quinta, sei lá, foi a atuação média dele nos últimos 2 anos. É um jogador em evolução, que tem partidas muito boas, outras nem tanto, e assim, a qualidade do Luiz Henrique é com a bola no pé. Se um dia ele receber a bola, em algumas jogadas ele vai fazer coisas muito boas e outras nem tanto. Mas jogando num time que não tem a bola, tem. Aí podia botar o Edmundo no lugar do Luiz Henrique ali. Na melhor fase da carreira dele, na quarta-feira, que ia render pouco, porque o time não tinha bola, pô. Sem bola ele não ia jogar. E por que o Abel tirou ele? Por que o Abel tirou ele? Sei lá, pô, porque o Abel tirou ele, pô. Ele tava mal, não tava jogando porra nenhuma. Ué, tava sem a bola no pé, mas o Fluminense tem que ter uma esperança de gol, né? Era o Cano, né? Porque a esperança de gol nele também não dá, porque ele também não é um finalizador. Não, tudo bem, mas na criação de uma jogada com inferioridade numérica, o Luiz Henrique é o cara que tem um diferencial ali para ganhar da defesa. Sim, cara, mas não tava jogando nada. O técnico tinha que arrumar outra alternativa. Tentou, tirou ele, podia ter tirado o outro, mas tirou ele, porque ele também não é intocável, né? Só o Luiz Henrique mesmo. O fator que eu ia levantar, assim, essa parada da pressão, que eu acho que também não é uma coisa
fácil da gente cravar, porque assim, o próprio moleque pode ter desejo de sair e tava tranquilo com a transação nesses moldes, tá ligado? Às vezes ele e a família estavam tranquilos com isso, assim. Cara, só E Acho que ninguém. a Mas pressão olha da só, torcida cara, para meu ele ponto. ficar, talvez nem tenha atingido ele nesse sentido, sacou? Tá bom. Porque Eu acho que a gente está se estendendo demais nesse ponto. Eu entendo que você está colocando. É possível que isso aconteça. Acho que a gente não vai conseguir ter a verdade. Não sei se cravar a você verdade. entende, porque você falou que é a questão da venda, mas eu não estou falando da venda, estou falando da notícia, entendeu? Da repercussão, Não, bota da fé. reação da torcida. É lógico que ele está feliz de ir para a Europa. Mas a repercussão, então, mas eu acho que nesse sentido, a repercussão, nesse caso específico, é uma repercussão positiva no sentido do jogador ficar. E culpa da diretoria que está o vendendo a preço de nada, tá ligado? É nesse muito sentido. difícil É diferente. A narrativa principal não foi uma narrativa de que o Luiz Henrique, se tivesse encampado a narrativa de que o Luiz Henrique quis sair, aí eu até concordaria mais contigo. Mas a narrativa principal não foi essa. A narrativa principal foi: o Fluminense está entregando o moleque. Por favor, fica, Luiz Henrique, você vale muito mais de 70 milhões. Mas às vezes a transação para ele foi ótima e tá feliz com a transação, tá ligado? Não, tudo bem. Acho que eu já coloquei meu ponto já, a gente tá se estendendo pra caralho, não era nem pra falar sobre isso, pra falar sobre Carioca. A gente voltou no tema, mas fala, John. E eu mesmo acabei não falando sobre isso, mas só para encerrar, eu discordo em parte de todos os integrantes da bancada. Boa, eu acho que não teve efeito a crise, como qualquer crise no clube tem efeito. Eu concordo com o Bernardi nesse sentido. Qualquer crise no clube tem efeito, não é porque foi especialmente com o Luiz Henrique, não é especialmente nele, é em todo mundo, tem efeito. Eu só não sei se foi tão catastrófico assim na atuação, porque também eu acho que tem uma parte tática de falha do Abel, tem outras questões. Então, por isso que eu falo que a venda acabou que, no fim das contas, foi uma salvação, porque a gente perdeu essa receita. Eu não coloco assim a venda como a causa da gente perder essa receita. Eu acho que isso aí é muito mais nebuloso, é uma participação muito menor. Eu não sei dizer esse ponto. Até porque, no final do primeiro jogo, a gente já mostrou que quando a gente foi pressionado por eles, a gente foi completamente dominado no final na primeira partida, e ainda não tinha nada disso. Também acrescento que não tem nada a ver com a venda sozinha, até porque o Fluminense jogou muitas partidas depois da venda ser sacramentada, né? Não, você sintetizou o que eu queria dizer, cara. É que eu me perco também nos argumentos e vou viajando, mas você sintetizou isso, cara. Crise no clube afeta o ambiente, não tem como. Eu discordei de você foi aquele início lá, que eu acho que não foi uma causa tão grande na atuação quanto talvez você ache. E mesmo que tenha sido, é muito suposição, né? É lógico, eu não quero mensurar o quanto influenciou, tá ligado? Mas para mim tem uma influência evidente, assim, uma mudança de moral, pô. E para encerrar a questão do Luiz Henrique em si, eu já vinha achando que em diversas partidas ele vinha aparecendo pouco, só que quando ele aparecia, ele decidia do jeito que ele é, por exemplo, contra o Legionários, no estádio lá de São Cristóvão. Ele não apareceu tanto na partida, mas em 2 vezes apareceu a bola no pé dele e ele participou da jogada dos 2 gols, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, ele talvez tendo menos responsabilidade de participar de todas as ações da partida, né? Mas ele continua sendo decisivo, seja com os passes, a enfiada que ele deu para o Calegari, a virada de jogo, nem foi virada, né? O passe que ele deu no meio para o Iago no lance do gol do Arias. Então, eu acho que ele só no Fla-Flu, por exemplo, que ele foi extremamente participativo, né? Mas em algumas outras partidas eu tenho visto que ele não está participando o tempo todo. Para dar prosseguimento, agora falando sobre... Isso. Não, isso que eu ia falar, para tu já engatar nas tuas expectativas aí do Carioca. A questão dessa partida, primeiramente, é muito triste ter primeiro jogo, segundo jogo, semifinal do Carioca, cara. É melhor que seja 2 turnos com semifinal e final, a gente ter que de novo jogar semifinal e final, do que ficar jogando partidas de ida e volta de semifinal dentro da mesma cidade. A final é ainda pior, porque é dentro do mesmo estádio. Eu acho isso... 2 jogos no mesmo estádio, né? A gente perde emoção, muita coisa pior, é só para ter uma bilheteria maior, que às vezes não vai nem pagar os custos e ter mais uma data de transmissão televisiva, né? Mas isso poderia ser esquematizado de outra forma, tinha que ser o formato antigo ou buscar outro formato. É muito triste a forma como vai ser, né? E ainda mais um jogo segunda-feira, mais triste ainda. Agora, essa é uma partida que eu acho que o Edu tem razão de ter medo da reação da própria torcida. E eu não falo como um organismo estranho à torcida, eu falo até como torcedor,
O Fluminense tomando um gol no início, por exemplo, dá um baque muito, muito fodido em relação a tudo que a gente vem vivendo, né? Então, mesmo que eu não seja o cara que com 5 minutos vai começar a vaiar, vai começar a xingar, mas com certeza é um negócio que impactaria em mim. E como vai impactar na maior parte dos torcedores, aí os mais exaltados com certeza vão virar uma chave ali que dificilmente vão voltar para o restante da partida se isso acontecer. Sim. Não estou falando no sentido de vai acontecer, a gente vai perder, porque aconteceu na primeira partida contra o Botafogo, a gente virou, né? E a gente virou e a gente fez uma ótima partida que a gente foi superior o tempo todo. Talvez, na situação que a gente está hoje, se o mesmo acontecer, a gente não consiga jogar da forma que jogou e vencer, né? Essa é a maior preocupação em relação a isso. É um jogo que eu espero que a gente consiga ter amplo domínio, como foi nos 2 clássicos contra os times novos milionários, que na verdade são os times que estão caindo e subindo para a Série B ao longo dos anos aí, né? Espero que a gente tenha uma atuação um pouco mais tranquila para que a gente não passe por esse perrengue durante a partida para não se complicar, né? E também ajudaria a dar moral para o prosseguimento, né? Porque quanto mais cedo a gente conseguir virar essa chave, melhor, né? Tomara que a gente ganhe o Carioca e consiga entrar no Brasileiro, no Sul-Americano de uma forma mais tranquila, até porque não acabou o ano, né? A gente lembra muito bem como é que foi 2020, que a gente caiu cedo na Sul-Americana, na Copa do Brasil, 2 eliminações muito tristes, desastrosas, 2 vexames. Sim. E o time conseguiu dar a volta por cima. O Odair fez um ótimo trabalho nesse sentido, de dar a volta por cima, e a gente terminou a temporada bem, né? Então, só mais uma coisinha que eu esqueci de falar sobre o jogo, o Abel não conseguiu armar a retranca e fazer com que o adversário não tivesse chance. Se fosse Marcão, talvez fosse outra história, né? E a gente lembra daquele Fluminense Inter no final do ano passado, que eu nunca vi a gente tomar uma pressão tão grande no Maracanã e o adversário ter tão pouca chance de gol, e no final ainda entra o Bobadilla e a gente começa a ter chance no contra-ataque, na melhor atuação da vida do Bobadilla, aquela partida. Infelizmente ele não fez o gol, mas isso mostra como é interessante essa questão de recuar as linhas e o que acontece posteriormente. Porra, que inveja dessa memória, na moral. Não tenho a menor ideia do que aconteceu no Fluminense Inter no ano passado, menor ideia. A nossa memória já é ruim, a gente provavelmente estava no Maracanã bêbado também. Não, eu lembro da atuação do Bobadilla, que eu e o Otávio falaram, caralho, esse maluco joga muito, tem que ficar. Eu nem lembrava que tinha falado isso, mas não duvido não. Bernardo, tuas expectativas? Cara, eu espero que a Abelão faça o que ele faz melhor, administre esse vestiário, bote o Fluminense para jogar o que estava jogando nos clássicos, a gente bata o recorde aí de vitórias seguidas em clássicos, que ainda é um recorde que a gente pode bater. E é isso, cara, acho que essa semifinal aí pode servir para uma virada de chave, né? Uma virada de página, para a gente focar aí nesse título que eu acho que não vai ter o mesmo gostinho do que se a gente estivesse bem, né? Se estivesse na Libertadores e tal, mas que é um título que a gente vai comemorar. São 10 anos sem ganhar porra nenhuma, né? Então, ainda mais se for contra o time lá do Leblon, a gente vai ter um gostinho muito bom, né, de ganhar deles uma final de Carioca e evitar aí esse tetracampeonato. E é isso, cara. Espero que seja a virada de chave aí, porque esse time tem qualidade, tem capacidade de levantar caneco esse ano ainda, tem muitas competições pela frente. É isso, não quero me estender muito, não. Também compartilho aí do receio do Edu, do John, mas concordo com o Edu quando ele diz que a gente tem que estar lá, que agora não é o momento da gente se dar o luxo de estar ausente, né? Tem que estar lá para participar, fazer o que está ao nosso alcance para acelerar ou facilitar essa virada de chave. Boa. Eu contemplei também o que vocês falaram aí. E eu acho que eu só acrescentaria assim, para mim, o Carioca de fato vai ser se tornou agora um divisor de águas na temporada, assim. Eu acho que se a gente perder o Carioca, vai haver uma potencialização ainda maior de toda essa crítica, enfim, essa pressão por parte da torcida. Pelo simples fato que tu falou agora, Bernardo, assim, são 10 anos sem ganhar o Carioca, assim, né? Então, assim, a gente quer muito a Libertadores, mas a gente ainda, de uma certa forma, engatinha na Libertadores, né? A gente tem tornado as nossas participações mais frequentes, mas o Carioca, a gente ficar simplesmente 10 anos sem ganhar é uma coisa que é inadmissível. Então, acho que tem um potencial aí do Carioca servir tanto para aprofundar isso, quanto para ser uma virada de chave e a gente conseguir ainda ter um bom desempenho no resto da temporada.
Vamos passadinha escalação? Rapidinho, depois palpitão. Quem quer começar a escalação? Jonathan. Edu. Vai lá, Edu. Eduardo Bulhões. Você vai escalar 11, pode escalar 12 também. Não esquece 10. de contar. Eu vou com um time que o Abel andava escalando antes do último jogo, né? Com Iago e Bigode. Vai um por Boa, um. não precisa nem falar os nomes, porque aí vai o um Marcos por um Felipe pra ficar também, bonito. porque se Marcos o Felipe também. Fábio estava no gol porque agarrava pênalti, já pode sair. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino. Vou botar o lateral direito, os 3 zagueiros, o lateral esquerdo. Tá. Nino, Rufi e o Braz. Tá até anotando o Edu para não se perder. E Cris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 5. André e Iago. Vou botar o Fred também. Tu já tá em condição de jogo? Já. Gosta de fazer gol no Botafogo? Eu acho que ele tá em condição de jogo já. Luiz Henrique, Fred e Bigode. É isso. Boa. Então você voltou com os 2 que vinham jogando e sacou o Cano para botar o Fred. Ele botou Exato. o primeiro time titular da temporada, né? E tirou o Calegari. E tirou o Calegari. Calegari, exatamente. Mas foi o time que ganhou, inclusive, dos Gemadores da Gávea, né? Começou jogando, acho. O Fred, né? Vai, quem vai agora? Contemplou Posso aí, velho? apontar aí minhas divergências? Aí depois o Com Jonathan dá o certeza. gabarito. Eu tiraria o Samuel Xavier, botar o Calegari e o Fred pelo Cano. E o Nino pelo Lucas Claro, porque eu acho que o Nino tem que tomar um chazinho de banco aí depois das merdas que ele tem feito. Boa. John, traga o gabarito. Acho que o Lucas Claro também fez merda, porque no segundo que eu não gol ele vi. larga o cara, vai marcar o outro e deixa sozinho pra fazer gol. É que eu não vi, então... A merda do Nino foi mais evidente, né? Agora, minha memória, falaram que é boa, mas, pô, eu não lembrava qual foi o time titular contra os Remadores, cara, pelo amor de Deus. Eu chutei, joguei no ar também. Joguei no ar. Não, estava certo, completamente certo. E é praticamente minha escalação, praticamente não, né? Vou discordar em 2 posições. Para mim é Marcos Felipe, Calegari, Nino, Felipe Melo, David Braz e Cristiano. E eu ia escalar com 3 zagueiros, depois de falar os laterais, acabei que me embolei como todo mundo faz na hora da escalação. André e Iago, e tô com medo de contar errado. No ataque, Luiz Henrique, o Cano e o William. Espero ter feito certo. Isso. É isso. Todo mundo escalou com 11, bonitinho, dentro das regras, né? É isso. Palpitão. Momento palpitão. Palpitão, o Dodô Bernardes gosta, então vamos começar por ele. 3-0. Palpite para a partida. 3-0? 3-0. Gols. É esse. Pra espantar a crise. Gols. Bota aí Luiz Henrique, Cano e Lucas Claro, só porque eu escalei ele. Ele vai fazer gol. Boa. Jonathan. 1-0, David Braz. Boa. Edu. 4-0. Boa, delícia. Edu. Gols. Gols, 2 de Luiz Henrique, 1 do Fred e 1 do Nino. Boa. Eu vou de 5-0. Porra, 3 Edu. de Fred. Rapidinho, o cara meteu o maior pau na torcida que fica passando a mão na cabeça do Nino, que não para de falhar. O cara não só escalou, como deu um gol pra ele no palpite. Mas ele vai jogar, pô. Não, porque também o Lucas Claro não dá, né? Não dá pra esquecer a temporada catastrófica que ele teve ano passado, mas... Tudo bem. Mas por que não você vai vai sair. escolher ele pra fazer gol? Você que escolhe quem faz o gol do teu palpite. Tá cornetando. Então 2 de Luiz Henrique, 1 de Fred e 1 de Nino. Porra! Eu vou de 5-0. 5-0, eu vou de 3 gols de Fred, 1 de Cano e 1 de Bigode. É isso. Acho que acabou, né? A parada do Bigode e do Ares é engraçado, né? Porque, assim, uma boa parte da torcida odeia o Bigode, sabe-se lá por quê? Porque eu acho que ele é um jogador que estava sendo bem útil, né? E não há possibilidade de você mudar o panorama de um jogo no segundo tempo. É muito mais fácil o Ares mudar, né? Porque pela velocidade, pelo deslocamento e tal, do que o Bigode. E o Bigode entrou muito bem no último jogo, né? Sim. Eu não sei. Entrou, pode acreditar. Acredito em você. É isso. Sabadão, vamos para as considerações finais
agradecendo sempre a atenção dos nossos queridos ouvintes, nossos seletos ouvintes, reiterar aí o pedido para seguir a gente nas redes sociais, convidar o amiguinho tricolor para escutar a gente, para acompanhar os nossos episódios semanais. A gente tenta fazer live também toda semana. Nós temos uma playlist no YouTube, lá no Spotify, tem que procurar, mas que se chama Escuta Teu Povo, que é uma conversa que a gente faz com torcidas e movimentos da nossa arquibancada. Enfim, tem muita coisa boa e provavelmente novidades também sempre podem vir, né, aparecer. Agradecer meus camaradas de bancada e encerramentos, começando por... Vou inverter a ordem agora. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, companheiros de bancada, ouvintes, e sigamos aí na temporada. Segunda-feira vamos preparados para tudo no Engenhão, e que a torcida se comporte bem, a gente consiga vencer bem o jogo e virar essa chave aí. Um abraço, fora Bolsonaro, e até a próxima. Boa, Edu. Jonathan Machado. Bom, não pude estar presente lá no Manel, né, para a baguncinha, mas começo agradecendo todo mundo que esteve presente lá para assistir o jogo com a PR e Fanfarra. Não estive presente, mas todos falaram que foi muito... Tirando o jogo, foi muito bom, né? Também parabenizar todos os guerreiros que estiveram no Defensores del Chaco, principalmente a galera que enfrentou horas e horas de estrada na primeira caravana internacional, união de todas as torcidas organizadas na viagem. Muito foda isso. Muito legal ver esse movimento, ver que lotou o ônibus e tal, parabenizar eles que foram guerreiros, e torcer para que esse revés sirva para unir o time, né? Que se tem alguma coisa que o Abel costuma saber fazer, é isso. E espero que o time fique bem unido, para a gente conseguir dar a volta por cima, ganhar esse Carioca e conseguir entrar no Brasileiro, no Sul-Americano de uma forma bem positiva para buscar esses títulos. E é só isso. Não, tem mais uma coisa, na verdade, que eu queria falar sobre campanha de desassociação, que é uma tremenda palhaçada. Não importa qual o fim que você acredite para o clube, se é SAF, se é um clube mais democrático, o que é, de qualquer forma vai passar pela democracia, vai passar por votar, vai passar por tentar alterar o estatuto para se tornar mais democrático, para a gente ter mais voz, porque se você não confia no presidente, no conselho, você não vai confiar neles para vender o clube. A gente está vendo o que está acontecendo com o Cruzeiro, que se achava que o investimento era de 400 milhões, e são só 50 milhões, o resto é só receita. Pode ser que o Cruzeiro nunca veja os outros 350 milhões. Então, num ambiente que as coisas foram completamente atropeladas, então eu levanto a bandeira de que não é questão de ser a favor ou contra a SAF, não é questão de ser a favor ou contra o atual presidente, é uma questão de que a gente tem que votar certo e trazer a discussão, toda essa discussão em termos de democracia e em termos da própria SAF para o ambiente, para ele ser feito da forma mais saudável e transparente possível. E terminando com seja sócio, até pelo que eu acabei de falar, e fora Bolsonaro. Um abraço a todo mundo aí. Boa, perfeito, John. Gabriel Bernardes. Contemplei. Pô, John falou tudo que eu ia falar. Ia falar de associação, ia falar esse negócio de SAF, que é isso aí, cara. O pessoal fica provocando, falando, o que a gente decide no clube agora? A associação, o clube não é nosso, o clube é dos caras lá da piscina, que fica decidindo. Mas é exatamente por isso, caralho, que a gente tem que ser sócio, que a gente tem que disputar aí uma reforma do estatuto. Na hora de vender o clube, se for virar SAF mesmo, quem é que a gente quer que faça essa venda, né? Vai vender nesse desespero como vendeu o Luiz Henrique? Não vai dar certo, porra. Então é isso, seja sócio. Eu queria fazer um apelo aqui para que na próxima participação do nosso querido amigo Eduardo Alberto Eduardo Bulhões, que ele volte com os provérbios de recados finais, por favor, que faz muita falta, para alegrar meu coração. Tá bom? Valeu. É isso. Beijo. Anotado aqui. É isso, galera. E eu fico por aqui. Um abraço e saudações tricolores. Seremos campeões. E a vinheta, né? Que já ia esquecer. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!